Coronel, a senhora é natural de onde? Eu sou nascida em São Paulo, mas cresci em Campos do Jordão. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Cidade maravilhosa, fui moleque lá, Campos do Jordão. Viveu muito tempo em São Paulo ou não? São Paulo, nasci em 70, né? E aí em 76 eu fui para Campos do Jordão. Então as lembranças que eu tenho, na verdade, da minha infância toda é Campos do Jordão. E por que essa mudança de São Paulo para Campos do Jordão? Porque meu pai era policial militar, ele pediu para ir trabalhar em Campos do Jordão, porque a minha irmã mais nova, ela tinha problemas de saúde grave de asma, respiração. E aí, como Campos do Jordão é uma cidade com clima extraordinário, ele acabou mudando para lá exatamente para poder tratar minha irmã. E a gente criou raízes e aprendeu a amar muito essa região. E como é que era essa família? Bom, minha mãe, professora, meu pai, policial militar, né, comandante de companhia lá em Campos do Jordão, eu, uma moleca lá de 6 anos e minha irmã com 3 anos de idade. Então foi essa família aí que chegou. E uma verdadeira paixão, na verdade, uma família assim bem estruturada, uma família que me deu muito exemplo, que me ensinou muito pelo exemplo. Então, tem uma coisa que eu me orgulho, meus pais, eles foram pais extraordinários, presentes e que me ensinaram os valores que me sustentam até hoje. Então, aquela coisa, não trate os outros diferente do que você quer ser tratado, respeite os mais velhos, respeite as pessoas, né? Então, esses ensinamentos eu acho que são basilares e eu sou muito grata a eles até hoje. Então conta um pouco da moleca lá de Campos do Jordão. Bom, eu era uma criança, né, que gostava de brincar, andar de bicicleta, aprontar. Eu era muito brincalhona, né? E eu tinha muitos amigos, aquela coisa de ir de bicicleta até a escola. Eu montava cavalo a pelo. Naquela época, Campos do Jordão tinha os cavalos de aluguel que ficavam soltos na cidade, ou então eu andava com um rolinho de corda. Eu laçava o cavalinho na rua, assim, a pelo até a escola, né? Chegava lá, largava, aí voltava pendurada no bonde, tomava bronca toda hora do condutor do bonde, porque eu vivia pendurada no bonde, né? Algumas vezes meu pai teve que separar briga com moleques meus comigo, né, na rua, porque eu não admitia coisa errada. Então é assim, às vezes a gente brincava aquelas brincadeiras de chapinha, né? E aí o coleguinha, né, punha lá chiclete lá pra grudar a chapinha de forma errada, e eu queria brigar. Então meu pai às vezes já teve que separar briga minha com molecaiada na rua, né? Então foi assim uma infância muito legal, uma infância muito em contato com a natureza, né? E eu acho que hoje é uma perda para os jovens de hoje, né? Que são muito criados dentro de casa, dentro de apartamento. Falta um pouco essa oportunidade de interagir fisicamente uns com os outros, né? Aquela coisa de jogar bola, peteca, taco na rua, jogar queimada, né? Isso eu tive essa infância assim, bem moleca mesmo. E quais eram os sonhos da menina? Eu queria ser policial que nem meu pai. Então, desde o início, eu era pequena, teve um deslizamento muito grande de terra em Campos do Jordão, eu lembro disso, eu devia ter uns 7 anos de idade, naquela época caiu uma chuva muito forte, não tinha bombeiro na cidade na época, era só a polícia militar. E eu lembro que meu pai ainda usava aquela farda marrom escura, e eu lembro que ele saiu de casa e falou, tem uma emergência, não sei quando eu volto. E aí saiu com os policiais para ir no morro, se eu não me engano, no Britador, para desenterrar pessoas com as mãos, porque não tinha equipamento, não tinha nada. E eu lembro que ele aparecia dias depois em casa, coberto de barro, só dava para ver o olho dele assim atrás do barro, brilhando, falando que tinha conseguido resgatar algumas pessoas, né, algumas com vida. E aquilo me encantou. Eu ver o que ele estava fazendo, né, pelos outros, e assim o exemplo que ele era, o jeito que ele tratava as outras pessoas, aquilo me encantou e eu pus na cabeça que eu queria ser igual ao meu pai. Eu queria ser uma policial. E aí, com o tempo passando, a gente acabou vindo para São Paulo, por conta dele estar sendo promovido, acabou sendo movimentado para São Paulo, mas eu nunca perdi de vista esse sonho. Na Academia do Barro Branco, naquela época, não abria vagas para mulheres, não existia isso, essa possibilidade. Então eu acabei entrando na engenharia, na FEI, né, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo, e quando eu estava indo para o 2º ano de engenharia, abriu o concurso para a Academia do Barro Branco. E foi muito legal, porque eu acabei prestando, né, abriram 15 vagas para uma turma de quase 200 homens, numa academia onde tinham quase 800 alunos. E eu tive o privilégio de ingressar na academia, prestando escondido do meu pai,
né? Ele não sabia que eu tinha prestado o concurso e ele ficou sabendo quando publicou no Diário Oficial, que aí um amigo pegou e falou: nossa, essa daqui que tá no diário é sua parente? Aí meu pai disse que tomou um susto e descobriu que eu havia passado na academia. E quando eu cheguei em casa toda feliz, pai, né, vou levar um elogio e tal, ele me deu uma bronca, né? Porque eu e mais 2 irmãs, tudo mulher. Então acho que ele nunca imaginava, né, que uma de nós ia ingressar, seguir a carreira. Aí ele falou assim: você pensa que vai ser fácil? Você pensa que eu vou te ajudar? Você pensa que vai ser moleza? Profissão policial é muito difícil. Você vai ter que se fazer por você mesma. Eu não vou pôr um dedo para te ajudar. Você vai ter que descobrir se é isso mesmo que você quer. E de fato foi muito interessante porque ele nunca ajudou assim no sentido assim de querer facilitar as coisas. Ele aconselhava, ele era um exemplar assim na questão de me ouvir, né? Mas ele de fato nunca procurou facilitar. Eu tive que me fazer por mim mesma mesmo. E hoje eu entendo que isso foi a melhor coisa, foi o melhor presente que ele me deu. A transição da infância para a adolescência, como é que foi? Eu acho que foi muito boa. Eu sempre gostei muito de esporte. E uma das coisas, assim, eu era meio preguiçosa para estudar, né? Minha irmã era inteligente, eu era esforçada, eu tinha que me esforçar muito para tirar boas notas. Mas eu queria tirar boas notas até porque, né, era uma das poucas coisas que meus pais me pediam, né? E na época eu tive contato com o esporte. E aí comecei a treinar atletismo, corrida de 100 metros, 200 metros rasos, salto em altura. E naquele deslumbramento eu descobri que o esporte era uma coisa maravilhosa, porque me apresentava para amigos, me abriu um mundo, assim, me descortinou um mundo diferente. E naquela época de criança para adolescente, eu acabei até fazendo parte da seleção brasileira de juvenil de atletismo. E consegui medalhas na época, tudo, e então me encantei. E é o que hoje me traz a convicção de que o esporte seria um excelente caminho aí no sentido de formar jovens que respeitam regras, que respeitam o adversário, que são saudáveis, né? Eu acho que a gente precisava, como país, investir mais no esporte, que me ajudou muito nessa transição. E qual foi a primeira vez que a senhora saiu de Campos do Jordão? Foi como adolescente, eu ingressei na 8ª série lá em São Paulo e eu tive muita dificuldade. E aí eu tive muita gratidão a um professor no colégio. Eu acabei indo para o Colégio da Polícia Militar, lá em São Paulo, né, na Avenida Cruzeiro do Sul. É o primeiro colégio da Polícia Militar do estado, né? E lá o colégio era muito forte. Era um colégio assim de alto nível de ensino que competia na época com o Colégio Bandeirantes, o famoso Colégio Bandeirantes em São Paulo. E quando eu saí de Campos do Jordão, eu tive dificuldade de acompanhar aquilo. E no início eu sofri muito, e quem me ajudou muito foi um professor chamado José Soldá, professor de matemática, né? Ele percebeu que eu estava tendo dificuldade e ele se propôs a ficar depois das aulas algum tempo comigo e com mais uma aluna que também estava passando pelo mesmo processo para nos ajudar a acompanhar o restante da turma. E eu sou extremamente grata a ele, porque graças a ele eu consegui me atualizar, né, e conseguir acompanhar a turma do colégio que tinha realmente um índice, né, um jeitão de ensino mais avançado, né, tava mais adiantado mesmo. E como é que foi a formatura? Maravilhosa, né? Então é aquela coisa da conquista, mas ao mesmo tempo a formatura do colégio, né? É aquela coisa da dor no estômago de falar, e agora, né? Naquela época, como ainda não tinha academia de polícia, apesar de o meu sonho ser uma policial, eu queria entrar na mesma academia que meu pai cursou, que meu tio cursou, né? Que são descendentes de russos, inclusive ingressaram na academia. Eu acabei falando, e agora? Eu vou ser astronauta? Vou ser oceanógrafa? Vou fazer engenharia? O que eu faço da vida? E acabei entrando na engenharia, né? E graças a Deus em seguida abriu. Então eu acho que todo jovem passa por essa angústia de ao término do colégio falar assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu quero para minha profissão? E é uma fase muito difícil para todo jovem, eu acho. Acho que todos nós enfrentamos isso. E quando abriu essa porta da Polícia Militar, como é que foi a emoção? Foi maravilhoso. Inclusive no concurso, eu lembro que teve a prova, saiu o resultado do concurso, né? Que daí eu tava entre os aprovados, né? Vamos dizer assim. E aí teria as fases de psicotécnico, investigação social e a parte física.
Fisicamente eu estava muito bem, porque eu fazia o atletismo, então eu estava muito bem. Só que no dia da prova física, era 7 horas da manhã na Escola de Educação Física. Eu morava no Ipiranga. Naquele dia choveu muito, choveu muito. O rio Tamanduateí transbordou em São Paulo. E todo o congestionamento, parou tudo, o trânsito em São Paulo, tudo. E eu entrei em desespero, porque minha mãe estava tentando me levar mais para próximo da Avenida do Estado, para poder fazer o concurso. E não dava para andar, a água cobrindo tudo. E aí, no desespero de poder chegar no concurso, eu desembarquei e falei, mãe, pode deixar que eu dou um jeito. E fui com água por aqui, atravessando a cidade a pé para poder chegar no concurso. Cheguei 3 minutos atrasada, né, coberta de barro, aquela lama do rio, né, tudo fedorenta, né. E aí eu lembro um sargentão antigo virou e falou assim, você está 3 minutos atrasada, tá eliminada. Aí eu, pelo amor de Deus, olha, eu tive que atravessar o rio a nado aqui, né, para poder chegar no concurso. Aí ele ficou com dó, realmente vários candidatos não haviam conseguido chegar naquele dia, vários candidatos tiveram problema. E aí, como o concurso não tinha começado, ele autorizou que eu participasse e eu gabaritei na parte física e consegui passar. E quantos anos levou esses estudos? Então, academia são com 3 anos e meio, né? Na academia do Barro Branco, onde a gente aprende a ser policial e aprende conteúdos, muito conteúdo na parte de direitos humanos, né? Que é o que nos habilita a se tornar oficial da Polícia Militar. Quando eu me formei, eu queria ser cavalaria, né? E acabou que naquela época mulheres não podiam ir para a cavalaria. Então eu acabei indo para um batalhão, na época existia ainda o batalhão feminino, e fui trabalhar na Zona Leste de São Paulo, aquela região de Cidade Tiradentes, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, São Mateus, né? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Lá eu tive contato com pessoas humildes, com pessoas guerreiras, tive contato, assim, um choque de realidade com o que é o mundo, né? O que é o dia a dia de um cidadão de periferia, né? E eu aprendi a respeitar tremendamente essas pessoas trabalhadoras, essas pessoas que levantavam 3h30 da manhã para pegar um ônibus, né, e ir para o seu trabalho, policiais que iam trabalhar lá, sabendo assim, sem saber o que iam encontrar pela frente, né, e que iam servir e proteger pessoas que nem conheciam. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. E de lá eu acabei, depois de um tempo, né, na Zona Leste, eu acabei sendo convidada a ir para trabalhar no Copom de São Paulo. E no Copom eu tive uma outra visão da realidade da polícia. Então aquela complexidade de ocorrências, aquela sinergia de esforços, tudo voltado para atender o cidadão. Sabe, pessoas que estavam lá ouvindo aquelas chamadas de desespero, pessoas gritando, muitas vezes até pessoas ligando, xingando, né? E aquele policial, aquele atendente tinha que se manter equilibrado, né? Porque sabia que a pessoa do outro lado estava passando por alguma situação muito crítica, prestar um bom atendimento, gerar uma ocorrência para que a viatura fosse até o local e pudesse ajudar pessoas. E nesse período, assim, me chamou muito a atenção alguns fatos, né? Então, por exemplo, ocorrências graves de troca de tiro, né? Assim, com várias vítimas, chama muita atenção, é uma coisa que machuca, né? Civis e policiais baleados por conta dessas coisas de roubo a banco, roubo a empresa de valores, então coisas muito graves, né, que aconteceram naquela época. E uma coisa que me chamou a atenção, por outro lado, é aquela questão da humanidade, né? Então, uma ocorrência que eu lembro muito bem, que a pessoa ligou respirando de uma forma diferente, o atendente estranhou aquela respiração e sem a pessoa falar nada, o atendente desconfiado gerou o despacho de uma viatura para o endereço que apareceu na tela, que era um telefone fixo. A viatura chegou no local, olhou pela janela e viu um senhor caído no chão, provavelmente vítima de infarto. E chegou a tempo de salvar esse cidadão sem que ele tivesse emitido uma palavra. Então são coisas assim que são muito importantes, essa questão da humanização, né, do atendimento nosso, e isso me torna mais convicta ainda a amar a profissão que eu escolhi, de saber que nós podemos fazer diferença. Então, voltando lá atrás, né? Como é que foi a formatura como policial militar, depois de ter enfrentado uma enxurrada, uma enchente? Bom, hoje eu estou aqui.
Não, e uma Pensou no seu academia pai? difícil, viu? Pensou no Porque seu pai, ele estava lá, como é que foi? meu pai, quando eu me formei, ele estava, e numa sexta-feira, 13 de agosto de 1992, meu pai faleceu na mão de criminosos. Ele foi morto, né? Numa tentativa de roubo. Abordaram ele na frente de casa, quiseram retornar em casa onde estava minha mãe e minha irmã, e meu pai, como policial, preocupado com a integridade das meninas, né, que ele chamava, ele acabou reagindo e acabou sendo morto, foi reconhecido como policial. Nessa época, assim, a alegria de recém-formada, de ser aspirante, se juntou com a tristeza da perda daquele que me inspirou para ser o que eu sou hoje, né? E isso me gerou uma revolta há muito tempo, foi muito difícil de lidar, né? Porque eu era a filha mais velha, né? Minha mãe entrou em crise total, eu estava com irmãs menores, né? E assim, eu confesso que foi um período assim da nossa vida muito difícil. E eu acho que a gente só conseguiu superar isso a bom termo porque tivemos anjos que surgiram na nossa vida, pessoas extraordinárias, né? Que souberam chegar, inclusive num momento de grande revolta minha. Imagina, eu policial, tendo um pai morto por criminosos, né? E naquela época pessoas da corregedoria me procuraram e falaram: Nicolucci, fique tranquila, né? Assim, não faça nada de errado, não faça nenhuma bobagem, porque nós estaremos buscando, né, os criminosos. E de fato, 9 meses depois acabaram prendendo os 3 criminosos, tudo que foram presos e confessaram o crime. Então isso também gerou um aprendizado pra gente, né? Cada um tem uma missão nesse mundo, cada um tem que procurar fazer o seu melhor, cada qual no seu papel. Deus sabe o porquê das coisas. A gente, às vezes, em determinados momentos, a gente não compreende, a gente se revolta, inclusive, né? Quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Só que, graças a Deus, a gente tem anjos, tem pessoas boas, tem pessoas que chegam no momento certo, né, para poder dar pra gente e trazer pra gente esse aprendizado. Bom, Campos do Jordão, São Paulo, onde entrou São José dos Campos na sua vida? Eu estava trabalhando no Palácio do Governo, na Defesa Civil, estava trabalhando lá há 8 anos já, né, foi quando eu conheci inclusive o Daniel, né, nosso amigo Daniel, também chefe da Defesa Civil, e naquela época, nos meados dos anos 2000, eu lembro que nós tivemos aí a questão do bug do milênio. E eu estava com a minha filha pequenininha. E aí eu fiquei vários dias sem ir para casa trabalhando, porque não houve problema com o bug em si, mas houve problema com as chuvas. Foi um ano em que a região do Vale do Paraíba teve os deslizamentos severos de terra em Campos do Jordão. Mais de 16 cidades do Vale do Paraíba ficaram debaixo d'água. Vale do Ribeira, região de Campinas, um caos assim, naquele ano, eu lembro, ano 2000. E eu fiquei muitos dias sem ir para casa para poder ajudar as cidades a se reestruturar e tudo mais. E mais ou menos 15, 20 dias depois que eu fui para casa, que estava a minha pequena, né? Tinha uma senhora, que graças a Deus eu tive sempre essas pessoas anjas na minha vida, né? Uma senhora que tomava conta das minhas crianças. A minha filha não quis mais vir no meu colo, correu no colo da babá, chamou a babá de mãe e não queria mais me reconhecer como mãe. E isso me destruiu. Isso foi assim, acho que tirando a morte do meu pai, foi a coisa assim que mais impactou na minha vida. Essa coisa de falar, meu Deus, estou perdendo a minha família, né? E eu lembro que nesse dia eu cheguei a elaborar meu pedido de baixa da polícia, com medo de perder a minha família, e entreguei para o meu comandante na época, que por minha sorte era um psicólogo. E ele conversou comigo, explicou da síndrome da mãe trabalhadora, né, da mulher que tem esses vários papéis e que às vezes por alguma questão ela acaba se envolvendo muito, né, por exemplo, na questão de trabalho, e sofre pela questão de, às vezes, não se sentir mal com a questão do papel de mãe. Conseguiu me ajudar, e nesse momento foi uma promessa que ele me fez, de quando ele terminasse o comando dele, me liberar para que eu pudesse vir para o Vale do Paraíba, onde o meu marido já tinha sido movimentado para a questão do Águia, né? Então ele, quando foi criada a base do grupamento aéreo aqui,
ele acabou vindo aqui para ser um dos pilotos, né? E coincidentemente, quando ele acabou o comando dele na Casa Militar, abriu vaga aqui, eu pude vir aqui para a região e aí começou minha história de amor de verdade com a região aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Eu amo, tenho paixão por essa região. Então fala da sua família, sua esposa, quantos filhos? Tenho 2 meninas, né? Uma hoje está com 23 anos já, está formando em Química na Unicamp. Uma menina muito esforçada, mais responsável que eu. Uma menina assim que chega a me dar bronca às vezes. Mãe, poxa, para de brincar, né? Então minha filha, ela é uma pessoa muito responsável, eu tenho muito orgulho dela. E eu tenho uma adolescente, a Catarina, né? Que é uma pessoa extremamente talentosa, compõe música, toca violão. Então, são perfis, assim, completamente diferentes, mas dois seres iluminados, né? E o meu marido, que é uma pessoa extraordinária, né? Hoje é o Coronel Paulo, que é o comandante dos Águias, né? Comandante do Grupamento Aéreo de São Paulo, que tem paixão pelo que faz também. Ele se dedica muito à profissão. Eu tenho muito orgulho dele, do jeito que ele trabalha, e ao mesmo tempo é um marido que me dá toda a sustentação e que entende também a minha ausência de casa. É uma pessoa que, inclusive, me joga muito pra cima. A senhora é uma mulher feliz? Eu sou. Eu sou grata a Deus todos os dias por tudo que Ele me deu, pela família que me deu, pela oportunidade, pela profissão maravilhosa que eu tenho, me dar a oportunidade de poder ajudar outras pessoas, né, de fazer o meu papel, pela saúde. Então, assim, eu sou uma pessoa grata e feliz, de fato. Ping-pong rápido. A senhora é religiosa? Sou. Praticante? Eu tenho fé e eu sou ecumênica. Eu sou muito aberta e gosto de todas as religiões. A senhora tem um time de futebol de preferência? Corinthians. Na cozinha, como é que é a Coronel Nicolu? Adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Então, assim, eu não gostaria, talvez, de ter aquela obrigação de cozinhar todo dia. Eu acho que isso não é fácil, não, né? Mas eu gosto de cozinhar e, segundo minha família, se eles são bonzinhos ou não, não sei, mas diz que eu cozinho bem. Gosta de viajar? Gosto. Uma viagem inesquecível. Rússia. Eu fui há 3 anos atrás para a Rússia e, assim, até dos meus antepassados, era um sonho, uma loucura. E a gente foi acompanhado de um amigo nativo, russo, né? E não ficamos em hotel, acabamos ficando, né, em casas de russos, vivendo como eles vivem, comendo como eles comem, né? E foi uma experiência inesquecível. O que São José dos Campos representa na sua vida? Uma razão de viver, é uma razão de existência. São José dos Campos e a região do Vale, para mim, é o que justifica, de certa forma, a minha vinda para cá. Eu acho que eu sou devedora, eu sou grata e eu tenho muito, muito a colaborar e o que eu puder fazer para ajudar essa cidade, uma cidade tecnológica, estrategicamente localizada, com pessoas incríveis. Nós não podemos nunca perder o sentido do que nós viemos fazer nessa existência. Então eu creio muito que todo mundo tem uma missão, tem uma razão. E eu acredito muito que a minha razão é poder ajudar, colaborar. A senhora falou da Rússia, se tivesse que conhecer algum país, qual que a senhora optaria em conhecer? Olha, eu devo estar indo em breve para o Peru. Tenho uma loucura por conhecer Machu Picchu, Cusco, eu gosto muito de história. Então, assim, países que têm histórias ricas, histórias nas quais a gente possa se inspirar. Tem algum ídolo? Ídolo. A gente tem vários, né? Eu gostava muito do Papa João Paulo, né? Pela pessoa que foi. Tem vários esportistas, né? Mas eu acho que o meu maior ídolo é meu pai. Personalidades marcantes na sua vida? Personalidades marcantes. Uma pessoa que, assim, eu costumo ler, costumo me inspirar muito nos ensinamentos é Gandhi, né? Eu gosto. Eu leio muito, eu gosto muito de ler. Então, assim, falar de 1, 2, eu acho que seria injusto. Eu acho que para cada área a gente tem pessoas, né, que a gente se inspira. E, assim, a cada dia a gente redescobre também pessoas. As 2 últimas. Uma grande saudade. Ah, meu pai. Meu pai e minha infância. Eu acho que eu tive uma infância, assim, gostaria sinceramente que todos pudessem ter a infância que eu tive. A última. A senhora teria condição de trocar uma semana do seu futuro por 10 minutos do seu passado. Esses 10 minutos já estaria onde? Fazendo o quê?
sinceramente, em Campos do Jordão, montando cavalo a pelo e brigando com meus amigos naquela amizade incrível que a gente tinha, que a gente se respeitava e era muito legal. Eu acho que isso pra mim é inesquecível, eu não esqueço jamais.